Será que isso vai acontecer? Será que John Arias, após o Mundial de Clubes, vai sair do Fluminense? É sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. É um assunto muito delicado e um assunto sério, tá? John Arias tem contrato com o Fluminense. Acabou de renovar o contrato, inclusive, com um plano de carreira bem bonito. De deixar o John Arias como um dos maiores, ou até mesmo o maior ídolo da história do clube. E ele tá caminhando para esse pódio, para se tornar o maior ídolo da história do clube. O John Arias, ele, na teoria, não tem mais idade para jogar em times como o Real Madrid, como você tá vendo nessa imagem meramente simbólica, tá? Essa imagem, ela tá simbolizando uma possível saída do John Arias, independente, tá? Você vai pro Milan, pro Inter de Milão, enfim. Sabe? Ele não tem mais idade, na teoria, para isso. Sendo que o John Arias, ele tá fazendo uma Copa do Mundo de clubes espetacular. Como ele já vinha jogando no Fluminense há 2, 3 anos. Só que agora tem uma diferença muito grande. Uma, que o John Arias está muito mais maduro, ele evoluiu muito rápido. Assim, pro John Arias que entrou no Fluminense, pro John Arias que é hoje, parece que é outra contratação, parece que é outro jogador. O John Arias evoluiu muito, em todos os aspectos de um jogador profissional. Ele evoluiu mentalmente, ele evoluiu fisicamente. O John Arias, ele virou um líder. O John Arias nem falava. Agora você vê o John Arias fazendo discurso no vestiário. Então, assim, ele evoluiu muito profissionalmente falando, sabe? Ele se cuidou, ele tem todos os méritos possíveis. E o John Arias, ele tem a família dele, né? A família dele ama o Rio de Janeiro, tem a filhinha dele lá, a esposa dele, enfim. Trouxe a família pra cá. Adora o Rio de Janeiro. Sendo que ele sempre deixou muito claro que ele tinha um sonho de jogar na Europa, jogar talvez na Espanha, sabe? Talvez jogar a Premier League, sabe? Assim, ele sempre teve esse sonho muito forte. E, cara, existe sim uma possibilidade muito grande do John Arias sair do Fluminense quando acabar o Mundial. Tá? Eu acho que, assim, propostas vão chegar. Isso é inevitável. É inevitável que propostas vão chegar para esse colombiano chamado John Arias. Eu quero conversar com vocês sobre isso, porque é um assunto muito complicado, muito delicado, porque hoje eu diria facilmente que o John Arias é o pulmão do Fluminense, é o principal jogador do Fluminense. Se o Fluminense perder o John Arias, o Fluminense perde mais do que a metade do time, porque além de ser um jogador muito bom, ofensivamente falando, o John Arias, ele ajuda na marcação, ele recompõe o elenco, ele traz confiança pro elenco. Então, assim, sem sombra de dúvidas, no Brasil, eu falo assim com a maior tranquilidade pra vocês, no Brasil, não existe um jogador que faça o que faz John Arias. Não existe. Ah, mas o Arrascaeta é muito bom. O Arrascaeta, com todo respeito à história do jogo, que é um craque da bola, o Arrascaeta não tem a força física do John Arias. O Arrascaeta não tem a velocidade do John Arias. O Arrascaeta vive machucado. O Arrascaeta, inclusive no último jogo do Flamengo contra o Chelsea, o Flamengo só virou e só melhorou depois que o Arrascaeta saiu. Porque ele tava mal na partida. Tava mal. Qual foi a última vez que você viu o John Arias jogar mal? Não, sim, sério, com todo respeito. Quando você viu o John Arias falar assim, ligou a televisão ou foi no estádio, você falou assim, o John Arias está mal hoje. Até quando ele tá mal, ele decide. E tem dia que o cara acorda mesmo, ele não acorda 100% bem. E aí ele tem um rendimento abaixo. Agora, eu nunca vi na minha vida alguém falar mal do Arias, porque ele nunca jogou mal. Assim, ele nunca teve um jogo muito abaixo da média. Isso significa que ele oscila muito pouco pra baixo, porque pra cima ele tem oscilado pra cima, como esse jogo, por exemplo, assim, contra o Borussia, ele flutuava no campo, sabe, jogadores do Borussia forte, cara, o zagueiro tudo grandão, batia no John Arias, ele ficava em pé, flutuando com a bola no pé, correndo, mudando de direção, sabe, assim, coisas incríveis, que só um gênio e um cara consegue fazer, e o John Arias, ele se transformou nisso, então assim, as informações que eu tenho sobre o John Arias, as informações que eu tenho não são muito não são muito atuais, mas é que ele não queria, por exemplo, jogar na Rússia, ele inclusive negou uma proposta da Rússia, não queria ir pra Turquia, sabe, ele queria mesmo pra Europa, ou então, sabe, Itália, nesse sentido. E aí acabou que não chegou propostas nesse nível pro John Arias, e aí ele chegaram propostas muito boas financeiras, que mudaria a vida financeira dele, e ele não aceitou, tá? E aí o Mário Bittencourt, inclusive, deixou claro que ele não sairia para outro time do Brasil. O Cruzeiro parece que tentou, até o Flamengo, enfim,
Teve um burburinho de Flamengo com o John Arias. Acredito que fora do Brasil, assim, dentro do Brasil ele não saia, tá? Acho que o Mário ele não vai deixar isso acontecer. Não vai mesmo deixar o John Arias sair pra dentro do Brasil. Mas existe uma grande possibilidade muito grande dele sair. Seria uma pena, tá? Seria uma pena. E tem coisas que não tá no nosso controle, galera. Se o John Arias botar na cabeça que ele quer... Por exemplo, se chegar uma proposta da Premier League e o John Arias quiser ir, ele vai. Cara, vão chegar, vão pagar a multa e vai embora. Eu só espero, de coração, que a multa seja muito alta. Muito alta. O Fluminense ganha muito dinheiro. Seja, sem sombra de dúvidas, uma das maiores transferências do Brasil e, obviamente, do Fluminense. É só o que eu espero. Na verdade, o que eu espero é que ele não saia, né? Pra ser mais sincero com vocês. Eu espero muito que ele não saia. Mas não tá no nosso controle e nem no controle da diretoria. O que tá no controle da diretoria é botar uma multa muito alta, fazer um contrato bem amarrado pra ele não sair. Mas se alguém quiser pagar e ele quiser ir, não tem o que fazer, tá? Aproveitando esse vídeo, eu quero falar sobre esse rapaz aqui, ó. Esse rapaz, chamado Everaldo. Cara, tem alguns jogadores, existe alguns jogadores que a gente toma, assim, raiva do cara antes dele botar a camisa do Fluminense, a gente já tem raiva dele. A contratação do Everaldo, ela foi uma contratação que a torcida do Fluminense não pediu. Em nenhum momento ninguém chegou e falou assim, o Everaldo é bom, tá lá no Bahia. Não, ninguém falou isso. O Fluminense simplesmente trouxe. E a maior parte da torcida não gostou muito. A verdade é essa, não gostou muito. A torcida do Fluminense estava esperando que ia jogar o Mundial de Clubes com um centroavante de peso. Até o Firmino foi citado. Pô, será que o Fluminense está contratando o Firmino? Richarlison. Muito se falava do Richarlison. Pô, o Richarlison vai jogar o Mundial com o Fluminense. Aí, enfim, falado de Cristiano Ronaldo, Neymar. E então a torcida criou uma expectativa muito alta. E a gente tá vendo o Fluminense jogar o Mundial, jogar bem o Mundial de Clubes, com o Everaldo, ex-Bahia, terceiro reserva do Bahia. E existe-se um preconceito nisso. E pra ajudar mais ainda, o Everaldo ele não chuta pro gol. Ele lance contra o Borussia, sabe assim? São lances que irritam mais a torcida. Só que existe a gente tá vivendo hoje o Mundial de Clubes em um problema muito grande. O Everaldo, ele não tem culpa. Ele não tem culpa nenhuma do Mário Bittencourt ter contratado ele pro Mundial. Ele não tem culpa, ele é jogador profissional. Ele recebeu a proposta e foi. Sabe, a diretoria errou de não ter trago um nome de peso. Porque eu acho que o Everaldo no elenco iria ajudar, não resolver. Como ele tem que resolver agora. Só que essa bomba, entre aspas, que eu poderia chamar de oportunidade pra carreira dele, tá no colo dele. Porque eu não tenho dúvidas que se o Everaldo... Vamos supor que a gente chegue nas quartas de finais e o Everaldo meter gol em todos os jogos daqui pra frente, eu tenho certeza absoluta que o empresário dele vai ficar maluco de tanta ligação de clubes no mundo querendo contratar ele. Eu não tenho dúvidas. E ele vai virar ídolo da torcida do Fluminense. Meter gol em semifinal, quarta de finais do Mundial de Clubes. Agora, claramente o Everaldo ele não tá bem de cabeça. Ele não tá confiante. Basta ele ter essa confiança, pegar essa confiança e aproveitar essa oportunidade. Sabe quando o Everaldo teria uma oportunidade dessa? De novo? Talvez nunca mais na vida dele ele vai jogar o Mundial de Clubes. Talvez ele nunca mais vai jogar. Quando o Everaldo tava lá no Bahia ferrado no banco de reservas, ninguém imaginaria que o Everaldo iria jogar o Mundial de Clubes. Porque o titular do Bahia não tá jogando. Entende? Um cara que teoricamente é melhor do que ele, não tá jogando o Mundial de Clubes. Porque o time dele não se classificou. O Everaldo, reserva, saiu do banco pra jogar o Mundial de Clubes e ser camisa 9 de um grande clube do Brasil, exposto pro mundo inteiro. Então você entende o que acontece? A situação? Então assim, eu vou apoiar até o final. Até o final, óbvio. Errou, eu vou criticar. Errou. Se teve mais uma oportunidade de chutar e não chutou, vai receber crítica. Vai receber, porque ele é muito bem pago pra fazer gol. Ele não tá fazendo, não tá chutando. Entende? Então assim, eu vou apoiar. Espero que a torcida também apoie. Por exemplo, não pode existir do Everaldo entrar em campo na próxima partida e a torcida vaiar o Everaldo. Não pode acontecer isso. Não pode. Inclusive, se você tá nos Estados Unidos, se você tá acompanhando o Mundial de Clubes, não faça isso. Sabe? Compartilhe esse vídeo. Não faz isso. O Everaldo entrar e a gente vaiar. Já vai trazer uma energia negativa. E o que a gente precisa agora é energia positiva pro Everaldo fazer gols. Porque, infelizmente,
a gente só tem ele. E o Germancano? O Germancano não tá bem. Eu sou muito fã do Germancano. A esposa dele me segue, me acompanha. Sou muito fã, mas ele não tá bem ainda. Eu acredito muito que ele vai voltar a ser o que era. Fazer gol, fazer dor e tal, mas ele não tá 100% bem ainda. Aquele gol de cabeça que ele errou, ficou muito claro. Você via ele dentro de campo tendo muita dificuldade pra criar oportunidade, pra dominar e tudo. Então, assim, ele tá fora, até porque ficou parado um tempo, tá voltando de lesão, agora totalmente normal. Outro, eu amo de paixão, adoro esse cara, irmão. Adoro, assim. Eu sou muito fã. É o Ganso. O Ganso, pra mim, é gênio e ponto final. Só que ele não tá bem fisicamente, você vê que ele tá fora de ritmo. Ele tá tomando decisões erradas, precipitadas, é muito claro isso, muito nítido. Então, assim, de coração, galera, o que a gente tem que fazer agora é apoiar, não tem muito o que fazer. Tá vivendo uma coisa histórica, um Mundial de Clubes histórico, e a gente tem que contar com os jogadores que tem. Com o Freite, é com o Guga, é com o René. Foi o que a diretoria deu pra torcida pra acreditar. E vamos acreditar até o final. Deixa pra criticar depois. Nesse momento não é hora de criticar, é hora de apoiar. De apoiar até o final. E é isso que eu vou fazer, me comprometo aqui com vocês. É óbvio, evidente, que se tiver erros, a gente vai criticar pontualmente cada erro. Críticas construtivas. Eu nunca vou criticar pra prejudicar o clube. Eu tô fazendo alguma crítica sobre alguma coisa pra aquela coisa melhorar. Porque eu confio no Everaldo. Tem muita gente que não acredita, mas eu acredito muito no Everaldo. Eu acho muito que ele é um jogador que tem a qualidade, tem característica de centroavante, mas ele tem que ter confiança. Senão não adianta. Não adianta. O Fluminense, pra gente finalizar o vídeo, tá, galera? Eu separei pra vocês aqui uma imagem bem interessante. Deixa eu só tentar achar onde tá essa imagem. Que é a imagem dos jogos que o Fluminense pode ter. Olha aqui, ó. O Fluminense pode pegar, tá? Se ficar em primeiro, pode pegar o Monterrey, Inter de Milão ou River Plate. Se ficar em segundo, vai pegar River Plate ou Inter de Milão. De cara, tá? E eu vou ser bem sincero, meus amigos. Não vai ser jogo fácil, independente do adversário. Se pegar o Monterrey, talvez seja um pouquinho menos complicado. Porque o River tá muito bem também, tá? Mas é isso. Quem quer ser campeão, não escolhe adversário. Eu acredito nisso. Não sei se você acredita, mas eu acredito sim que o Fluminense pode ser campeão do mundo. Isso é uma Copa do Mundo. Qualquer um que tá ali pode ser campeão. É uma Copa do Mundo, é um jogo só. Cada jogo é uma final. E aí, meu amigo, se você tem um técnico copeiro como o Renato, é possível. Bota nos comentários o que você achou do vídeo. Qual é a sua opinião sobre o Jô Soares, sobre os possíveis confrontos que o Fluminense pode pegar e sobre o Everaldo. Você ainda confia que ele pode fazer gols, voltar a fazer gols? Porque ele já fez alguns do Fluminense, inclusive alguns golaços, né? Aquele de voleio que a gente lembra. Bota nos comentários, confere se você tá inscrito no canal, se você já curtiu. Tamo junto, saudações tricolores e até o próximo vídeo.